Quando vocês estão vendo o alvo aqui, flechas, o que você pensa? O que você se lembra? Filhos? Quem falou filhos? É também. Mas hoje, enquanto eu estava na minha casa, não hoje, né? Enquanto eu estava na minha casa arrumando uma mensagem para pais em sua criação de filhos, eu realmente fiz um estudo sobre as flechas, sobre o alvo, sobre o arqueiro. E a gente sempre pensa nesse texto, nessa metáfora, sempre para os filhos. Até que eu me lembrei de Isaías 49, 2. Abra sua Bíblia, Isaías 49, 2. Amém? Amém. Diz assim, e ele fez da minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida, ou seja, limpa. Quando a gente limpa um carro, a gente vai polir ele, né? A gente tem que limpar ele. E me guardou na sua aljava. Aqui o Espírito Santo falou muito comigo. Eu queria chamar o Elias, está aqui já, ó. Eu gosto de combinar as coisas com jovem, é assim, gente. Fizemos uma aljava, meu marido me ajudou. Aí, vamos lá. Assim, tá. Coloca aí do seu jeito. Isso. Quando a Bíblia fala sobre aljava, pode pegar o arco. Aqui no caso, nós estamos vendo que o grande guerreiro, o grande arqueiro é quem? O próprio Deus. Ele diz assim, ó, e fez na minha boca com uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida, limpa, e me guardou na sua aljava. Vou ler uma outra tradução, nova tradução na linguagem de hoje. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes, como uma espada afiada. Por quê, gente, que Deus falou isso para Isaías? Porque Isaías era um homem de Deus, um profeta, que iria levar a sua palavra, e a Bíblia diz que a palavra é espada de dois gumes, né? Ela é cortante, presta atenção. E aí, ele estava fazendo isso com Isaías. E ele vai fazer nas nossas vidas também. E aí, por que ele estava fazendo isso com Isaías? Porque Isaías precisava ter uma palavra forte, profética. Por quê? Porque ele ia levar palavras que vinham do próprio Deus, mas ele tinha que ter a capacidade de julgar, de confrontar e de restaurar. Esse era o ministério desse profeta. Quando a gente analisa toda essa situação, não é? A gente vê que o grande arqueiro, olha aqui para mim, é o próprio Deus, o grande arqueiro. E a Bíblia diz que ele fez da nossa boca como uma espada, e ela tem que ser fina. Então não é qualquer coisa que pode sair da nossa boca. A Bíblia diz que ele fez da sua boca como uma espada aguda, afiada, porque ele precisava que este homem fosse afiado. Ele precisava que este homem andasse segundo a sua palavra. Ah, como é que eu ando segundo a palavra? Não é quando eu quero, não é quando eu tenho tempo, não é só quando não dói. É sempre. Por quê? Vou te explicar. Quando o grande guerreiro precisa usar uma flecha, ele pega aqui, a aljava geralmente fica nas costas. Então, eu imagino, claro que Deus, ele fez uma metáfora, né? Deus sabe quem ele usa. Nós estamos falando agora de propósito, não de salvação. Propósito, ele não usa qualquer um. Presta atenção. E na hora que um guerreiro vai pegar uma flecha, não dá para ele escolher qual flecha ele vai pegar. Ele só põe flecha boa na sua aljava. Porque a hora que ele precisar da flecha, a flecha tem que ser eficaz. Não é isso? E aí, gente, olha que interessante. O que ele faz? Coloca na sua aljava. Vamos imaginar que o Elias é Deus. Gente, olha aqui para mim. Quem escolhe o alvo? É a flecha ou é o flecheiro guerreiro? É o flecheiro.
Por que a gente fica falando para Deus assim, Deus, eu quero ir para lá, porque você está me mandando para cá? É Ele que vai escolher. Claro que Ele não vai tirar o seu livre-arbítrio que Ele mesmo te deu. Você pode falar para Ele, não quero ir, não quero fazer, não quero ser fiel nos dízimos. Então não conte que você vai entrar na aljava. Margarete, mas a gente não conta com a graça para ser salvo, para ser usado. E infelizmente você precisa estar alinhado com os propósitos. A aljava tem que estar limpa a flecha. O flecheiro não põe qualquer flecha na sua aljava. Mas olha que interessante, o tempo da aljava, quando eu olho para a aljava, gente, não é um tempo perdido. Mas é um tempo que eu estou perto do meu Criador. Eu estou sendo guardado por Ele, porque Ele tem um plano para mim. E Deus tem prazer em ficar perto das nossas vidas. Tudo tem um propósito. Quando Deus usou a metáfora da aljava, Ele estava pensando em você e em mim. E Ele sabia que se você aceitar, claro, você precisa aceitar, nada é forçoso. Porque senão não seria algo assim, que Deus não precisava ter ido para a cruz, né? Aí todo mundo robozinho. Mas Ele quer que você escolha fazer o correto. E aí Ele te coloca na aljava. E aí, olha que interessante. Quer ver? Puxa aqui essa corda. Antes do flecheiro atirar, ele puxa para trás. Existem momentos nas nossas vidas que parece que a gente está regredindo. É ou não é? Ô, gente, parece que eu não saio do lugar. Agora então eu estou regredindo. Não é. Em qualquer momento, o Senhor vai te lançar. Mas você precisa estar alinhado. Obrigada, Elias. Deus abençoe você. Quero agradecer o Vitor, gente, que fez as flechas para mim. Eu queria muito estar com o Vitor vendo ele fazer as flechas, porque um artesão, quando ele faz uma flecha, eu acho interessante. Hoje não, né? Hoje tem muitas fábricas que fazem flechas, mas um artesão, quando pega uma flecha, ele não pega uma flecha fraquinha, porque ele vai perder a guerra, né? Ele pode custar a vida dele. Ele não pega qualquer madeira, ele pega uma madeira que presta, uma madeira forte. Lembra que nós começamos a oração aqui falando que igreja não é para qualquer um, mas para fortes? E aí, ele fez até umas ranhurinhas aqui na flecha. Olha só. Tudo na verdade, tudo existe um propósito. O Senhor não usa qualquer um. Coloca isso na sua mente. Coloca isso, Senhor. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando nós estávamos nessa igreja, ela era virada para lá, e um pastor foi orar pela minha mãe e disse assim: a senhora tem 3 filhos que vai pregar nos Estados Unidos. Minha mãe tem 6 filhos. Naquele momento eu orei, falei, Deus, não sei quem são os outros 2, mas eu sou um deles. Me ajuda. Eu quero estar nesse propósito. Fala para Deus, eu quero estar nesse propósito. Mas obedeça nas mínimas coisas, quando não tiver ninguém olhando. Obedeça. Só vai para a aljava, flecha que está limpa, polida. E você sabe que as flechas, elas têm essas plumas aqui, porque a pluma, ela ajuda a controlar o vento. Mas a Bíblia diz que quem é o dono dos ventos é o próprio Deus. Gente, Ele atira, Ele controla o vento. A Bíblia diz que não sabemos de onde vem, não sabemos de onde vai. Mas nós queremos estar no vento, nós queremos estar nele, com Ele. Você sabe qual é a razão da flecha? Qual é a razão da flecha existir? Porque existe um alvo. Sem o alvo não tem razão da flecha. Não vou usar. Você sabe que a aljava tem uma razão de existir, que é o alvo. Sem o alvo não tem razão da aljava. O arco tem uma razão de existir, sem o que é o alvo. Por isso nós vamos falar agora, rapidamente, sobre a aljava. E aí muitas vezes você pode até me perguntar, por que eu estou parado na igreja? Por que eu estou sem fazer nada? E muitas vezes a gente para e pensa assim, o que Deus está fazendo comigo? É que antes de você ser lançado, Deus te coloca na aljava. E esse período é tão importante
quanto lançamento, porque é dentro da aljava, presta atenção, que o nosso caráter é formado. E nós estamos tão pertinho de Deus. Estamos lá encostados nele. E ele vai tratando as nossas vidas, mas a gente comete alguns erros. Primeiro erro que eu anotei, muitas vezes a gente quer ser lançado rápido. Eu queria ser lançada rápida. Eu queria que a nossa igreja fosse de uma vez para outra igreja. Chorei muito. Não vou mentir para você, não. Porque eu espero esse dia há muitos anos. Mas ainda não é. E às vezes a gente quer acelerar o processo. Deus, por que não é agora? Deus, por que nós não vamos? E aí qual é a motivação? Por que nós queremos uma grande igreja? Só para cumprir tabela? Só para ser mais um? Só para o nosso ego? Não, é para cumprir promessa, é para cumprir propósito, é para atingir o alvo. Mais pessoas sendo salvas, mais pessoas sendo curadas de câncer, de metástase, de hemodiálise. Mais pessoas sendo expulso o demônio que existe nela. Esse é o nosso papel. Mas nós cometemos também outro erro muitas vezes. Nós não queremos ir quando chega a hora, quando Deus está dizendo, sai da aljava. Não, Deus, eu não quero ir. E Deus está dizendo, é agora, porque Ele vai dizer. Ele vai dizer, é agora. E muitas vezes a gente fica assim, ó, eu não vou, eu não quero ir. Tudo bem, você pode não ir. Você perde oportunidades muitas vezes e você perde a direção. Ou a gente aceita a direção, ou a gente fica sem direção. E olha só, Deus quer nos ensinar o tempo dele. Por que Deus usa a metáfora da aljava? Como eu acabei de falar, na aljava passamos por formação de caráter, correção de estrutura, alinhamento de direção, porque se essa flecha não ficar reta, ela não atinge o alvo. Deus não usa a flecha torta. Desculpa, dia 31 eu queria te dizer outra coisa. Deus não usa a flecha torta. Ele não deu essa metáfora à toa. Deixa Deus tirar de você o que está errado e deixa Deus colocar em você o que está certo. O que precisa ser colocado. É igual a academia, vai doer, você vai chorar, mas você vai ter que falar, Deus, eu estou aqui, está doendo isso daqui. O que é de gordura excessiva vai ter que sair. O que é de gordura nociva vai ter que sair. Mas o que é coisa boa vai permanecer e Ele vai colocar muito mais coisas boas. Outra coisa, a afiação, que é a nossa boca. Como é que anda a sua boca quando ninguém está vendo? Como é que está a sua vida? Como é que você tem profetizado sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a enfermidade, ou você se rende? Como é que está sendo a sua boca? Porque Isaías, a Bíblia diz que Deus colocou na boca dele uma espada aguda. Por quê? Porque ele ia profetizar, ele ia confrontar e ele ia, quando a pessoa traz, ele ia julgar. Ele precisava, então, conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Precisamos viver a palavra de Deus. Quem nos visita pela primeira vez? Levanta as suas mãos. O Pedro, o Rafa. Qual o seu nome? Célia, de Moçambique. Você lá de trás? Como? Guilherme. E o da irmã? Sandra. Eu peço licença para vocês nessa noite, porque eu quero dizer algo muito importante para a igreja. Eu estou há 32 anos nesta casa. Eu nunca tinha olhado a lista dos dizimistas. E eu olhei. Fiquei triste por algumas situações. Fiquei feliz por outras situações. Uma flecha não pode ter avarias. Ela precisa cumprir a palavra do Senhor em todos os seus quesitos. Mas eu chorei numa das partes. Quando eu vi o nome do meu pai lá. Quando eu vi o nome do meu marido lá. Quando eu vi o nome da minha irmã lá. Da minha filha Vitória. Da minha filha Rafaela. Do meu genro e o meu nome. Uma família que ajuda a dirigir a igreja.
mas que é fiel ao Senhor quando ninguém está vendo. Eu chorei, porque essa família conhece esse Deus. Você sabe que o alvo, se eu não conheço ele, facilmente eu vou perdê-lo de vista. Qualquer motivação vai me tirar do alvo. Mas se eu conheço esse alvo, 10% do meu dízimo é ponto de partida e não de finalizar, de a gente terminar algo. Seja fiel quando ninguém está vendo. Amém? Podemos contar com você, igreja? Vamos continuar. Uma flecha, quando ela está na aljava, você sabe o que é caráter? Caráter é um conjunto de qualidades morais, valores e princípios que moldam a conduta de uma pessoa. Ou seja, decisões. Olha aqui para mim. As suas decisões e as suas atitudes vão passar pelo seu caráter. E as pessoas vão te conhecer pelas suas atitudes, pelas suas decisões. Existem desafios tão pequenos. Olha aqui para mim. Existem desafios muito pequenos. Davi, quando ele começou a ser usado por Deus, ele levava queijo para os irmãos dele. Uma tarefa de menino, mas foi fiel no pouco. Deus o levou para vencer Golias. Seja fiel no pouco. Ele poderia não ir levar os queijos para os irmãos que estavam na batalha, mas ele foi, ele obedeceu quando ninguém estava vendo. Isso é caráter transformado. Quando ninguém está vendo, eu ajo de maneira correta. O arco significa a força que vem de Deus. Quando a gente olha o arco, como Elias puxou agora, eu preciso de força para esticar esse arco. Não é, Elias? Cadê o Elias? Gente, é forte. Depois você vem aqui, você tenta pegar o arco, precisa de força. A força, quem faz não é o arco por si só, mas é o arqueiro, é o grande arqueiro. E quem coloca a força na flecha? Presta atenção. É o arqueiro. Se nós temos alguma força, porque Ele colocou em nós. Se a gente chega longe, porque Ele confiou em nós. Você sabe que o arco, há muito tempo atrás, ele sempre foi usado como um instrumento de guerra, mas existem estudiosos que dizem que o arco, em alguns momentos, foi usado como instrumento de adoração. Quando nós vemos o rei Josafá, no meio de uma batalha, ele coloca os adoradores, a adoração, à frente e eles ganham a batalha. Ou seja, muitas vezes, o que nós devemos fazer no momento da aflição, no momento da tristeza, é adorar ao Senhor. E as nossas guerras vão sendo vencidas. Adore ao Senhor. O que nós devemos começar a fazer hoje? Fortaleça a sua vida espiritual. Como? Palavra, oração e submissão a Deus. Encontre uma igreja local. Se você quer ficar aqui, seja fiel à sua igreja. Crie raiz na sua igreja. Seja fiel e seja íntegro. Deus está cuidando de cada flecha. Está polindo para só então colocar na sua aljava. A flecha, o propósito que voa. Muitas vezes nós queremos voar, mas muitas vezes, quando chega o momento do nosso voo, estamos cansados, nos sentimos culpados por erros do passado, temos a sensação de incapacidade, não vamos conseguir, não vai dar certo ir para lá, não temos dinheiro, nós acreditamos nas desculpas do passado, nas crenças que nós inventamos, e nós acreditamos e damos valor em tudo que a gente viu lá atrás. Sendo que Deus tem coisas novas para nós. Dê espaço para Deus agir na sua vida, no nome de Jesus. Pergunta:
O que forma uma grande flecha? Você poderia me fazer essa pergunta. O que forma uma grande flecha? É um evento só importante? Não, eu vou te dizer o que eu anotei aqui. Não são apenas os cultos aos domingos, mas os cultos que você faz com a sua família, na sua casa. O que forma uma grande flecha são as disciplinas que você leva do seu líder, do seu pastor, e você fica com dor, chorando, mas você fica. O que forma uma grande flecha são as orações que você fez na madrugada, que muitas vezes ninguém viu, mas Deus viu e estava com você. O que forma uma grande flecha são as renúncias que você viu, que você fez, que ninguém viu, mas Deus viu, a sua família viu e participou com você da renúncia. O que forma uma grande flecha é a fé que você vive e viveu e não apenas falou dela. Isso forma uma grande flecha. O que nos formou, presta atenção então, uma grande flecha, não foi unicamente um momento, mas vários momentos que Deus foi trabalhando, Deus foi fazendo, Deus foi polindo, Deus foi afiando, Deus foi colocando as plumas lá na flecha, lá atrás, para que você pudesse ser conduzido pelo vento do próprio Deus. E quando chegar o dia da grande partida, que é o dia do tiro, é o dia em que o grande flecheiro vai trazer você para trás, te colocar no arco, te tirar da aljava, ou melhor dizendo, né? Trazer para trás, mirar o arco, o alvo, e você vai. Um dia nós teremos que ir para o nosso alvo. Existe o alvo geral, que é Cristo Jesus. O nosso alvo geral é Cristo Jesus. Mas existem outros alvos. Me parecer com Cristo. Deixar com que Ele me molde. Fazer discípulos. Olhar para os meus talentos que Ele me deu. Usá-los na igreja e fora da igreja. E olha que interessante, mesmo que a flecha é lançada, o arqueiro, ou o arco, né, permanece dentro de nós. Como assim? A sua força, a força que Ele fez para nos lançar. Deus é o arqueiro, nós somos as flechas, Cristo é o nosso maior alvo. E a Bíblia diz que quando Ele chegar, nós iremos, se estivermos parecidos com Ele. Porque a Bíblia diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Qual é o sentido do alvo? O alvo é o sentido de tudo. Cristo Jesus é o sentido da nossa existência. Cristo Jesus é o sentido de todos os alvos que a gente tem. Quais são os outros alvos? Ter uma família, e não só ter uma família, levar a minha família para Cristo. Trabalhar, não só trabalhar, mas fazer com que aquelas pessoas do trabalho conheçam a Cristo. Qual é o teu outro alvo? Me parecer com Ele, fazer discípulos, ir para as nações. Tem muita promessa, tem muito alvo, e eu só tenho uma vida. Não perde seu tempo, deixa Cristo Jesus te usar no nome de Jesus. Mas olha que interessante, foi o que eu disse no início da palavra, que a razão da nossa existência é o nosso grande alvo. A razão de nós obedecermos, a razão das nossas renúncias, a razão da existência da flecha, do arco, da corda, da aljava, é que existe um alvo. E se eu não conhecer esse alvo, de andar com ele, qualquer coisa me tira deste alvo. Qualquer motivação vai me tirar deste alvo. Sem alvo, eu não tenho direção. E sem alvo, os meus esforços são nulos, eu não tenho frutos. Sem alvo, flechas não têm propósitos. Aí eu faço igual a Alice no País das Maravilhas, quando o gato pergunta assim, para onde você quer ir? Ela falou assim, não sei. Ele falou assim, quando você não sabe para onde quer chegar, qualquer caminho serve. E nós não. Não é qualquer caminho que serve. Nós queremos Cristo Jesus, no nome de Jesus. Já estou terminando, viu, gente? Em Filipenses 3,14 diz assim, ou melhor, Hebreus 12:2 diz assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Filipenses 3,14, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Primeiro erro que nós cometemos muitas vezes é andar sem destino. Nós não podemos andar sem destino. A gente tem que saber o que a gente quer. E aí, muitas vezes, o nosso segundo erro, o nosso alvo é a fama. Quando o nosso alvo é somente as finanças, quando o nosso alvo é simplesmente ser uma pessoa que cresce ou de cargo ou financeiramente, porque quer fama, dinheiro, segurança, reconhecimento, mas não aponta para Cristo. Quando a palavra nos diz, buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Quem escolhe o alvo, igreja? O grande arqueiro. Salmo 139 diz assim: os teus olhos me viram numa substância ainda informe. E no teu livro estavam escritos todos os seus dias, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda sequer existisse. O que é alvo? É o que nós queremos alcançar. É o nosso foco, a nossa meta, o nosso objetivo, a nossa finalidade, o propósito, o nosso interesse. Ou seja, a nossa razão de estarmos vivos, a nossa razão de estarmos na igreja. Não perca Cristo de vista. Não perca. Porque você vai deixar todas as demais coisas em segundo plano. E o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te lançar. E vou te dizer, o Senhor quer te prosperar. Deixa o Senhor te usar. Deixa o Senhor te lançar. Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim, e se entregou-se a si mesmo por mim. Por que eu estou lendo esse versículo? Você pode falar, quando que eu vou fazer a minha vontade? Quando que eu vou fazer o que eu quero? Por isso que a Bíblia diz que nós devemos, bem-aventurados que amam aquela palavra ali. Porque aí, obedecer aquilo ali não é sacrifício. Obedecer não é mais sacrifício. Nós sabemos que mesmo a gente mantendo nossos olhos em Cristo, uma flecha, ela encontra pressões, ventos fortes para alcançar o alvo, pesos muitas vezes que são as suas responsabilidades, a distância muitas vezes, o tempo da demora, mas uma flecha também encontra resistência, que é a opressão do inimigo contra as nossas vidas para que a gente erre o alvo. O maior interessado que você desista do alvo, que você erre o alvo, é o inimigo das nossas almas. Mas, quando eu conheço o alvo profundamente, nada me faz esquecer esse alvo. Eu preciso amar esse Deus. Eu preciso querer estar com Ele. Oséias 6:3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando eu conheço esse Deus, não só de ouvir falar, mas de com Ele estar, a nossa vida é outra. Obedecer não é um sacrifício. E para encerrar, eu quero te dar o exemplo de Paulo. Paulo tinha um passado difícil, eu não sei como é que foi o seu passado, tinha suas lutas internas, os seus problemas, ele tinha um espinho na carne, que era a sua enfermidade, ele tinha as suas perseguições, ou seja, tinha as suas limitações humanas, mas ele dizia, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Ele vai para o alvo. Ele não perde o alvo.
Ele sabe que o Todo-Poderoso, como a Bíblia diz, que os seus olhos passam por sobre toda a terra para fazer-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente seu. Os olhos dele estão passando sobre as nossas vidas e ele está vendo as nossas atitudes quando ninguém vê. Quando ninguém vê. Ele ouve o que você fala quando ninguém está ouvindo. O que devemos começar a fazer hoje? Pega aí o seu papel que você ganhou. Pega aí o seu papel. Abre ele aí. Rumo a 2026. Qual é o seu alvo geral? É Cristo Jesus? Você vai escrever na sua casa. É Cristo Jesus? Qual é o seu alvo individual? O que você pode fazer na sua família para que o seu ano de 2026 mude de uma vez por todas? Porque o Senhor quer te abençoar. Gente, faz o que Deus está mandando e você tem todo o respaldo bíblico para orar como Jabes orou. Senhor, abençoa-me muitíssimo. Lembra do rei Ezequias? Quando o profeta falou que ele ia morrer, ele vira para a parede. E a Bíblia diz que ele chora copiosamente. E ele diz para Deus assim, o Senhor sabe quem eu sou. Como se dizendo, o Senhor conhece a minha fidelidade. O Senhor conhece o meu coração. E a Bíblia diz que esse homem chora. Que aí, antes que o profeta saísse do pátio do palácio, a Bíblia diz que Deus falou para ele, volta lá, que eu ouvi o clamor do meu servo. E Deus muda toda a sentença. Deu mais 15 anos de vida para este homem. Um coração quebrantado, um homem que obedecia. E aí você vai chegar na sua casa, você vai definir com a sua família qual é o seu alvo geral, qual é o principal alvo. Fale com a sua família. A partir de hoje, o nosso alvo, acima de todas as coisas, é Cristo Jesus. E aí você vai definir o alvo da sua família, que são os propósitos, os valores, o caminho que você vai caminhar com eles. Ore pedindo a Deus visão espiritual. Peça para Deus, igual o Salmo 119, Senhor, abra os meus olhos, corrija a direção da sua vida, onde estiver errado, senão Deus não nos coloca na aljava. Deus não coloca a flecha com rasura, com avaria, a sua aljava. Acabou de falar. E coloca uma flecha polida, limpa, tratada na sua aljava. Não é qualquer um que vai para a aljava para ser usado. É aquele que se deixou ser tratado. Ame e ensine a sua família a amar o alvo. O alvo só faz sentido para quem ama o Senhor. Amém? Estamos encerrando já. Eu sei que muitas vezes você pode ter medo de algumas coisas, mas a palavra nos diz em Isaías 41:10, não temas, eu te ajudo. Você pode até não saber o que Deus quer fazer com você, então você pode dizer para Deus, sonda-me, ó Deus, sonda-me, eu quero caminhar com o Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu quero entrar na sua aljava, eu quero te conhecer de perto, eu quero ser tratado, eu quero fazer parte do plano, eu quero estar no vento, eu não sei para onde vem, eu não sei para onde vai, mas eu quero estar, diga isso para Ele. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu sei que às vezes você está cansado de esperar alguma coisa, mas a Bíblia diz em Isaías 40:31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto, não é baixo, voam alto como águias. Vai voar alto, como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. 1 Coríntios 9:26 diz assim, assim corro, não como quem corre sem um alvo. Assim luto, não como quem esmurra o ar. Ou seja, corra, mas vá em direção do alvo. Obedeça nos mínimos detalhes.
Porque Deus quer usar a igreja de forma poderosa. Eu queria te dizer, como muita gente está falando assim, ó, venha como está, não é bíblico isso, mas eu sei que você vem como está. Claro, eu vim como eu estava, mas quando eu conheço Cristo, eu não permaneço a mesma. Ele me amou tanto que ele me recebeu sem eu ter mudado. E eu amei tanto ele, amo, que esse amor me constrange que eu escolhi mudar. Eu escolhi mudar. Porque eu aprendi a amar o alvo. Eu aprendi a amar o alvo. Peça a Deus para afiar a sua boca. Submeta a sua vida à sombra de Deus. Como Isaías 49, 2. Permita que Deus trate as áreas que estão tortas na sua vida. Pergunte para o Senhor, Senhor, o que ainda precisa ser mudado na minha vida? O que ainda precisa ser limpo em mim para que eu seja ainda mais parecido com o Senhor? Ensine e abençoe a partir daquilo que Deus fez na sua vida. Em Filipenses 3:13 diz assim, prossigo para o alvo. Somos flechas não sem destino, mas com um destino já traçado. Antes da gente nascer, quando a gente era mistura informe, o Senhor já estava escrevendo os nossos dias. E vou te dizer, o Senhor não escreveu desobediência para você. Ele não escreveu coisas ruins para você. Eu quero te dizer hoje, quero fazer a última pergunta para você dessa mensagem. É como se o Senhor estivesse te perguntando, você confia no arqueiro? Quem confia no grande arqueiro? Diga amém. Teve gente que não falou não. Quem confia no grande arqueiro? Amém. Amém. Você está disposto a ser alinhado para que você entre na aljava do Senhor? Amém. Aceita o alvo de Deus, mesmo que não seja o alvo que você escolheu? Você aceita? Amém. Sim ou não? Eu quero que você então feche os seus olhos. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Coloque-se em pé. Nós estamos indo para um outro ano. Eu sempre faço a seguinte oração na minha vida. Deus, que no próximo ano que está entrando, eu seja melhor do que eu fui neste ano. Porque a palavra diz que o menino crescia. Quando Jesus era pequeno, olha aqui para mim, ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Viu? Cresça diante dos dois. Deixa o Senhor tratar a sua vida. Deixa o Senhor colocar você na aljava dele. Amém?